Nem tudo que você leu ou ouviu é verdade. Liderar é mais do que ocupar um cargo. É inspirar e transformar. Imagine o impacto que você pode causar na vida das pessoas ao seu redor. A liderança abre portas. Portas para um crescimento sem limites. Venha descobrir o líder que há em você. Venha para a jornada Pro Liderança. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Finalmente temos o nosso terceiro encontro. Olha, tivemos alguns problemas aqui, técnicos, a agenda ferrou também. Graças a Deus, muito trabalho, viajando para lá e para cá, disseminando a liderança, desenvolvendo vários profissionais, mas estou aqui, de volta, para iniciarmos esse terceiro encontro da Jornada Pro Liderança. E hoje eu quero falar de alguns fatores que são fundamentais e eu tenho visto que muitos profissionais estão cometendo alguns erros no dia a dia, não sei se erros, mas se comportam de algumas formas que não têm facilitado em nada a sua jornada de liderança. Bom, primeiro ponto, já está claro para você o que é liderança, já está claro que não tem nada a ver com cargo, que é o exercício da liderança na sua vida pessoal e profissional. Já falei sobre algumas mentiras, já falei como é que você pode acelerar esse processo de desenvolvimento, que você vai precisar desenvolver novas competências, faça uma autoavaliação todos os dias. Você já deve estar fazendo isso, se não está fazendo, faça. A compreensão de você mesmo é fundamental para que você encontre oportunidades de melhoria e saiba quais competências desenvolver. E quando eu falo desenvolver competências, eu não estou dizendo que você não é bom naquilo que você faz. Eu estou dizendo que talvez não seja suficiente para ocupar uma nova posição de liderança ou para ocupar uma posição de liderança ou para ter resultados na sua carreira, independente de que posição você está, até mesmo na sua família, no seu grupo social. Algumas competências em termos de gestão de conflito, de comunicação, de uma visão mais global, mais sistêmica, capacidade de olhar pela perspectiva do outro, do tentar entender por que o outro está pensando desse jeito. Eu sempre falo, e vou reforçar aqui, se eu tivesse um superpoder, eu gostaria que fosse de entender de gente. E eu tento ter esse poder todos os dias, de tentar entender os porquês. Olha para sua esposa, olha para o seu esposo, para os seus filhos, para as pessoas que trabalham com você, as pessoas com quem convive, e tenta compreender por que as pessoas estão desse jeito, o que elas estão passando, o que tem por trás daquilo que efetivamente você está vendo. As pessoas falam tanto de empatia, mas não compreende, você nunca vai sentir a dor do outro. Empatia é você tentar olhar com os olhos do outro. Talvez você compreenda muitas coisas e fique mais fácil de você lidar com isso. Então, busque esse superpoder todos os dias, entender de gente, se comunicar de uma forma mais assertiva com essas pessoas, compreender que nem todo mundo tem a mesma personalidade, graças a Deus, nem todo mundo é igual. Cada um é diferente, cada um está num momento diferente de vida, cada um tem prioridades diferentes. Acho que se você estiver fazendo isso hoje, você já se torna uma pessoa melhor e um profissional melhor. Eu faço essa autoavaliação todos os dias. Eu peço assim que eu seja um pai melhor todos os dias, um filho melhor, um profissional melhor, um cidadão melhor, um cristão melhor, um marido melhor, uma pessoa melhor. Eu tenho que ser melhor do que eu mesmo. Às vezes a gente olha para os grandes, né, para os famosos, para aquelas pessoas que estão na mídia, você fala, eu quero ser como ele. Não, olha como ele estaria nessa etapa da vida. Você vê só o resultado final, você precisa enxergar antes a jornada, o que ele fez para chegar lá. Então, esse é um resumo daquilo que a gente falou, já que nós ficamos um tempo aí sem essa conversa, para resgatar algumas reflexões. Esse é o primeiro passo. Um outro ponto, e aí é o ponto central que eu quero falar hoje, é que eu vejo que existem profissionais que são muito competentes, pessoas que são muito competentes, mas que são apagadas, pessoas que não apresentam ou não são vistas pelos outros. E eu quero te fazer uma pergunta simples assim, se na sua igreja, se as pessoas pensarem em alguém para assumir uma grande responsabilidade, ela lembraria de você? Por mais responsável que você seja. Quando as pessoas precisam fazer uma festa de amigos, elas lembram de você? Quando no trabalho tem uma responsabilidade,
uma promoção, um problema, as pessoas lembram de você. E para quem quer exercer a liderança, isso é fundamental. Tem pessoas que são muito boas naquilo que fazem, mas são apagadas. E às vezes a gente vê muitos profissionais, e eu tenho certeza que isso acontece na sua vida, acontecia lá atrás na escola também, pessoas que não são tão boas assim, mas conseguem se destacar rapidamente na empresa. Eu não estou falando do puxa-saco, eu estou falando daquelas pessoas que sabem fazer boas conexões, que sabem fazer networking, que sabem ser vistas, que sabem apresentar os resultados, que sabem vender seus peixes, sabe? Que conseguem vender o peixe mesmo. Não estou falando do puxa-saco, eu estou falando de pessoas que têm como contribuir, que contribuem, mas são vistas. Você não precisa ser um pavãozão, sair aparecendo por aí, querendo se mostrar, querendo falar mais com as pessoas, aí você acaba sendo chato. Mas eu acho que as pessoas precisam enxergar o seu valor. Se as pessoas não estão enxergando o seu valor, você tem que refletir. Será que você tem esse valor? E se tem, será que você está sabendo vender isso? Eu vejo muitas vezes profissionais falando assim, eu trabalho em empresas dos mais diversos segmentos todos os dias. Flávio, a gente está precisando de gente boa e não encontra. Mas será que não encontra mesmo? Ou será que essas pessoas estão escondidas atrás de outras pessoas? Estão escondidas atrás de processos? Estão escondidas atrás de uma sala, de uma mesa e não são vistas? Eu quero acreditar que tem gente muito boa no dia a dia, mas que às vezes estão passando despercebidos. Então eu quero chamar a primeira virada que você tem que fazer. Se aproxime de pessoas que são tomadores de decisão, se aproxime de pessoas que precisam te conhecer, não pelo interesse de mostrar o seu trabalho simplesmente, mas com o interesse de contribuir, de aprender sim, mas também de entregar, de mostrar, de promover mudanças, de uma forma intencional, mas uma forma intencional com a clareza de que você está fazendo a coisa certa. Esse é um ponto importante que eu vejo que muitos profissionais perdem e deixam passar no dia a dia. Eu já falei, eu era tímido. Quando adolescente eu era muito tímido. E eu perdi grandes oportunidades na minha vida. Hoje eu ganho a vida falando para as pessoas. A timidez ainda continua lá no fundo, mas ela não me atrapalha mais de me conectar com pessoas. Quanto mais você se conecta com pessoas diferentes, melhores, pessoas que têm outro ponto de vista, você também se desenvolve, você vai subir na régua, você vai melhorando. Você precisa entender do que as pessoas falam, no que elas pensam, como é que elas aprendem. A gente precisa se aproximar de pessoas melhores do que nós, para nos tornarmos melhores também. Só que se você ficar escondidinho, ninguém vai te ver e você vai perder a oportunidade de estar com essas pessoas também. Então leve isso em consideração na sua rotina. Se você se aproximar só de pessoas que reclamam, só de pessoas que são portadoras de péssimos comportamentos, de péssimos resultados, você vai nivelar para baixo também. Então, líder precisa ter protagonismo. E protagonismo, às vezes, não sei se você já ouviu aquela expressão, prego que se destaca leva martelada. Muita gente está fugindo disso, mas eu não entendo dessa forma, não. Às vezes, na igreja, na família, no trabalho, precisam de um voluntário. Pô, por que não erguer a mão? Às vezes, pedem a opinião de alguém, você tem o que contribuir, você não fala. Às vezes, você tem uma sugestão diferente, respeitando a sugestão que foram dadas, mas de repente, olha, e se considerados desse jeito, eu acho que se você chegar dessa forma, as pessoas vão passar a te olhar de uma forma diferente, com mais protagonismo, que você assume responsabilidades, que você assume aquilo que está dando certo e aquilo que está dando errado. Isso é fundamental para o exercício da liderança. É muito tentador se esconder na multidão. É mais fácil. Só que quem se esconde na multidão também não aproveita a água limpa, não aproveita das oportunidades. E eu acredito que existam três comportamentos que são muito presentes nas pessoas no dia a dia. Existem pessoas que são muito dependentes, esperam muito das outras pessoas, esperam que alguém resolva o problema dela, alguém tem que fazer alguma coisa,
não está satisfeito com os resultados, mas espera que isso venha por outra pessoa, que alguém resolva, que o governo resolva, que algo seja feito desde que eu não tenha que participar. São pessoas que são dependentes e é difícil, eu diria raro, um líder assumir essa postura. Não é compatível com a liderança essa questão de dependência. Ah, Flávio, mas o líder depende da equipe. Não, não é isso que eu estou falando. O líder depende da equipe, mas ele promove ações para que a equipe gere os resultados esperados. Não é ele que põe a mão. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando do dependente, aquele que espera pelos outros. Que alguém precisa fazer alguma coisa para ele. Que ele tenha sorte na vida. É aquele que não tira a bunda da cadeira e fica lá sentado esperando que as coisas se resolvam. Isso não é comportamento de líder. Isso não é comportamento de bom profissional. Mas nós temos também pessoas que são muito independentes. É aquela que é o efeito contrário, aquelas pessoas que acham que não depende de ninguém. Que é só o ponto de vista dela, que ela está certa, que os outros aqui estão errados, que eu faço sozinho, não preciso de ajuda. Isso também não é postura de alguém que exerce liderança. Ah, mas eu sou autossuficiente, Flávio, mas eu trabalho sozinho. Você trabalha sozinho, mas eu tenho certeza que você depende de pessoas de outras áreas. Você depende de outras pessoas, mesmo que não sejam subordinadas para você. E o independente, ele acha que vai resolver tudo sozinho e pior, não pede ajuda. A água está batendo aqui e ele ainda está lá, tentando. Não dá para ser independente. Mas se não dá para ser dependente nem independente, nós temos que ser interdependente. Olha, entenda uma coisa, conexões. Hoje nós dependemos de outras pessoas em tudo na vida, tudo. Você precisa de alguém que abasteça o seu carro, você precisa de alguém que te contrate, você precisa de alguém que cuide do estacionamento, você precisa de alguém que celebre uma missa ou um culto, você precisa de outras pessoas. Você precisa de outras pessoas. E dentro de uma organização, principalmente, nós dependemos de outras áreas, de outras pessoas, e criar essa interdependência não é simplesmente, fulano é meu cliente, fulano é meu fornecedor, não. É olhar um pouquinho para a realidade dele, no como você pode contribuir também nas atividades dele e olhar para o outro, como é que você pode contribuir no outro e vice-versa. Existe uma cumplicidade, nem sempre o agradável, mas não é criar inimigos, não é criar barreiras, a gente precisa criar conexões, destruir essas barreiras. E eu vejo que é uma briga constante, sempre vai existir conflito, gente, comercial, indústria, financeiro com comercial, sempre vai existir. Conflito é uma coisa, mas a interdependência é quebrar confrontos, é superar confrontos, independente do meu interesse, o que é melhor para a situação, é separar pessoas de problema, vamos ser duros com os problemas e vamos olhar para as pessoas de uma forma a lidar com educação e respeito. Isso é interdependência, é criar conexões e muitas vezes ajudar um outro setor, a outra área, a outra pessoa a resolver os problemas dela para que eu possa resolver o meu. O que eu sempre tenho dito, que pessoas que assumem a liderança são aquelas pessoas que pensam assim, não me compete, mas me impacta. Não me compete fazer isso, não é minha obrigação, mas me impacta, por que não fazer? Por que não contribuir? Eu não estou sugerindo que você faça o trabalho das outras pessoas, eu estou dizendo que se as outras pessoas não estão fazendo o trabalho dela, você precisa tomar alguma ação para que ela possa desobstruir isso e você possa realizar o seu. Nem que seja ir lá conversar com ela, nem que seja ir lá e ajudar, e tentar entender o que está acontecendo. De novo, é muito fácil a gente se esconder na multidão, às vezes a gente vai ter que dar a cara. É só assim que acontece. E às vezes a gente vai levar uns tapas doídos na cara assim. Mas se é o seu propósito, se é o seu objetivo, se está te levando para o seu objetivo, a vida não te deve nada. Eu vejo muito vitimismo no dia a dia. Vitimismo são aquelas pessoas que acham que são coitadinhas. Ai meu Deus, eu estou sofrendo, eu não tenho sorte. Tira a bunda da cadeira e faz a coisa acontecer. Existe um termo chamado accountability, não sei se você já ouviu falar, claro, mais um termo em inglês aí, mas que é necessário cada vez mais hoje. Vou até ler para você um conceito, accountability. É a escolha pessoal de se erguer acima das circunstâncias e demonstrar o grau de responsabilidade necessário para atingir os resultados desejados. Olha só que importante, é uma escolha pessoal. Se você não tiver a mentalidade
do querer, do fazer a coisa acontecer, do agir, do resolver o problema, a sua escolha é ser passivo, é esperar que as coisas aconteçam. Então é uma escolha pessoal, independente da situação, você efetivamente assumir um pouco dessa responsabilidade e fazer as coisas acontecerem. Então, independente do termo que você quiser usar, de responsabilidade, de assumir o compromisso, é fazer alguma coisa, inclusive para a sua carreira. Ah, mas Flávio, ninguém me valoriza na empresa. Você merece ser valorizado na empresa. Você faz por merecer, nós já falamos sobre isso. Você faz por merecer. Se as pessoas tivessem que te contratar hoje, ela te recontrataria. Se você estivesse na fila de candidatos, você seria uma pessoa que seria contratado. Sabe, quando a gente fala do accountability, o primeiro passo para assumir essa responsabilização é reconhecer a necessidade de fazer alguma coisa diferente, sabe? Com o que eu estou contribuindo, no que eu estou ajudando, o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso... Dá trabalho? Claro que dá trabalho, mas a vida dá trabalho. Você quer se destacar e fazer do mesmo jeito? Não! Sabe, a coisa não é um mar de rosas como pintaram para você, é desafiador assim. A gente precisa no dia a dia resolver problemas. Você vai ser valorizado pelo quanto de problemas você evita e o quanto de problemas você resolve no dia a dia. Não adianta você ficar pensando simplesmente assim, mas vamos analisar. Gente, eu sou super a favor de planejamento, eu sou super a favor de levar as coisas em consideração, de analisar cenários, mas assim, depois disso a gente precisa tomar ação, definir quais ações vão ser feitas, implementar isso da melhor forma possível, e se não der certo, corrigir rápido. Hoje você vai errar, não tenha medo de errar, você vai errar, mas o que você precisa é errar rápido e corrigir rápido. Eu sei que você deve estar pensando assim, Flávio, mas é muito perigoso na vida errar. Tem riscos que você não pode correr, tem riscos que você não pode deixar de correr. Eu não estou falando para você assumir riscos incalculados. Eu estou falando que tem decisões, como por exemplo, de ser pai, de ser mãe, você não tem certeza de nada. Mas é uma decisão que você precisa tomar. E você precisa estar ciente das consequências dessa decisão. Do mudar de emprego, do aceitar uma promoção. Você não tem certeza de nada. E às vezes a gente quer ter certeza de tudo. Não, o que eu preciso é ter uma retaguarda. Pensar realmente no que pode acontecer e me preparar para diversas situações. Transição de carreira. Gente, transição de carreira não é fácil. Eu, quando saí da CLT e montei minha empresa 16 anos atrás, não foi uma decisão fácil, mas tinha que ser tomada. O que eu fiz? Fiz uma reserva financeira. Para quê? Para suportar, porque a gente não sabe se vai ter cliente, não sabe se vai vender, se as pessoas vão querer nos contratar. Você acha que eu não tive esse tipo de insegurança? Mas tinha uma segurança financeira que eu sabia que por tanto tempo eu estaria tranquilo e a minha família estaria tranquila também. Isso é pensar, isso é planejamento. Agora, pensar que tudo vai dar certo, não dá. Você nunca vai ter segurança na vida. Diante disso, eu quero dar alguns direcionamentos do que você pode pensar no seu desenvolvimento e a fazer a partir de então, né? Que essa é a proposta da Jornada para a Liderança. Não é simplesmente falar aquilo que não pode fazer, mas mostrar o que pode fazer no dia a dia, independente se você tem uma posição de liderança, se você está dentro das organizações ou não. Primeiro ponto, engajar e inspirar pessoas. É o grande propósito da liderança, mas não engajar ou inspirar de uma forma poética. Eu falo engajar é a vontade das pessoas, despertar nas pessoas a vontade de pertencimento, do querer fazer, do entender um propósito, do entender o que eu ganho com isso, do manter as pessoas dispostas a fazer, até mesmo um trabalho voluntário, até mesmo um trabalho na sua comunidade. Mostrar às pessoas, às vezes, o seu próprio filho, do porquê ele precisa ajudar a limpar a casa, fazer as tarefas diárias, as pessoas que trabalham com você, a fazer aquilo que precisa ser feito, independente se os outros não estão fazendo. Eu sempre falo, né? Errado é errado, independente se está todo mundo fazendo, e certo é certo, independente se ninguém está fazendo. Sabe? A busca por estimular as pessoas, esse é o exercício da influência, a essência da liderança. Estimule isso cada vez mais na sua vida. Outro ponto, cria relações de confiança. Confiar é uma coisa fundamental. Confiança não é uma coisa que a gente pede, é uma coisa que a gente conquista. Seja confiável. Mostre para as pessoas que as pessoas podem confiar em você.
Aquilo que você promete, você cumpre. Aquilo que precisa ser entregue no prazo, você entrega. E se não conseguir entregar, avisa com antecedência, para que as pessoas tenham condições de se preparar para isso, porque a gente sabe que no dia a dia, às vezes, não dá. Uma coisa não dá porque surgiu um imprevisto, outra coisa não dá porque você esqueceu, que você não se comprometeu com aquilo, você não se dedicou com aquilo. Relações de confiança é quando você está junto nas horas fáceis, nas horas difíceis. É quando você, inclusive, não fala só de problema, você fala com as pessoas também quando está tendo problema. Olha que problema as pessoas criam no dia a dia. Vamos pensar na empresa. Eu sempre ligo para o financeiro quando tem um problema. Quando as pessoas atendem o seu telefone, ela já sabe que é problema. Liga lá para dizer que não teve problema essa semana, que não teve nenhum problema, que está tudo funcionando. Agradece pelo empenho da outra pessoa. Cria conexão ali para que vocês possam, se encontrar. Converse com as pessoas em situações onde não são caóticas, para que esse vínculo pode ser importante, pode fortalecer as suas relações. Outro ponto, tome decisões importantes na sua vida. Relaciona aí. Quais as decisões que precisam ser tomadas? Decisões relacionadas às suas amizades, ao seu comportamento, à sua alimentação, à sua atividade física, à sua carreira, ao que você precisa adquirir ou não, o que precisa começar a fazer, parar de fazer. Toma decisão. Não deixa isso daí para amanhã. Deixar para amanhã já é procrastinação. Só que, claro, leve em consideração para tomar decisões, levante todas as informações necessárias, se planeja, se organiza, mas toma uma decisão. Quando você não toma uma decisão, você já tomou uma decisão de não fazer nada. A pior decisão é essa, não fazer nada, ficar na inércia. Então, se tem que fazer alguma coisa, tome as decisões necessárias. Não adianta ficar reclamando que você não sai do lugar se você não tomar nenhuma decisão. Outro ponto, tomar decisão e garantir a disciplina e a cadência disso daí. Eu vejo muitas pessoas tomando decisões, mas não implementa a decisão. Então, avalie, toma decisão, implemente ações, vai acompanhando para ver se o resultado está sendo... reeducação alimentar. Reeducação alimentar, vou numa nutricionista. Vai numa nutricionista, ela vai te dar um cardápio, uma reeducação alimentar. Mas você está comprando as coisas, na hora que você abre o seu armário, você está enxergando coisas ali que estão dentro do seu cardápio, ou coisas que só te atiçam para engordar? Você quer fazer atividade física, beleza? Participa de um grupo de corrida, de alguém que te oriente, né? Mas você está indo? Você se inscreveu num horário que você está trabalhando todo dia? Que ação é essa? Eu vou organizar meu ambiente de trabalho. Beleza, você organizou, mas você está mantendo ele organizado? Porque senão de tempos em tempos vai dar um trabalho desgraçado para você organizar. É manter a disciplina. Porque tudo que você tem que começar do zero, sair da inércia de novo, dá trabalho, isso nos desanima. E você precisa no dia a dia enxergar progresso. Você precisa enxergar que você está evoluindo, que as coisas estão melhorando. Abrace mudanças. Abrace essas mudanças, estejam junto. Quando a gente fala abraçar a mudança, não é abraçar, não, eu vou mudar. Não, é abraçar e estar junto com a mudança. É fazer parte dessa mudança. É como se fosse uma pessoa só. Mudança de comportamento. Mudança da forma como você fala. Passa a ouvir mais as pessoas. Pergunte mais ao invés de falar muito. Olha, no passado as pessoas eram muito valorizadas por dar boas respostas. Hoje também, com certeza. Mas muitas pessoas estão dando a resposta certa depois de ouvir. Depois de fazer boas perguntas. Faça perguntas inteligentes. Numa reunião, faça perguntas inteligentes. Não sei o que é pergunta inteligente. Faça perguntas que vai te ajudar a resolver algum problema, que vai contribuir, que esclarece. E tem às vezes eu falei de pergunta inteligente, talvez você esteja pensando assim, mas veio uma pergunta tão boba na cabeça. Beleza, faz a pergunta. Melhor ter, se é tão boba, mas às vezes pode ser boba para as outras pessoas. Faça a pergunta. Depois vai melhorando com o tempo. A gente não sai com um monte de perguntas fantásticas, inteligentes de uma hora para outra. Às vezes a gente precisa começar das básicas. O que você precisa é encontrar uma oportunidade de ir melhorando, sendo melhor que você mesmo. Olha para o início da nossa jornada pro liderança e veja se você evoluiu de lá para cá. Se você aproveita, inclusive, essa pausa que eu dei aí, olha para trás e fala assim, eu sou melhor do que eu mesmo no início da jornada? Se não for, você não tomou decisão. Você não melhorou. Mas não tinha nada para melhorar. Você também tá o cara, hein? Você tá a pessoa, se não tem nada para melhorar, show de bola. Então você deve estar na posição que você quer, onde você quer, no objetivo alcançado. Não estou. Então você não é o cara, não. Tem que melhorar sim. Tem muita gente por aí achando que
precisa resolver. Outra coisa que eu preciso falar para você, aprenda a lidar no dia a dia com um tal de negócio chamado ego. Gente, ego é a necessidade da sua vontade prevalecer. Tem muito ego dentro dos ambientes, até mesmo da igreja, da sociedade, tem muito ego. O ego é querer estar certo, sabe? É excesso do eu diante daquilo ali. É mais a minha vontade do que é o necessário fazer. Mas você tem que lidar com o seu ego e aprender a lidar com os egos das pessoas. Todas as vezes que você começa a bater de frente no ego da pessoa, a pessoa se arma, a pessoa vai para uma defensiva. Então, assim, aprenda a desviar, aprenda a contornar isso daí. Não ser submisso às outras pessoas, mas às vezes ir para um outro caminho. Ao invés de ficar batendo de frente, desvia e segue seu caminho. Mas veja se você também não está com excesso de ego. Ponto fundamental também, aprender a lidar com a pressão. Se você é uma dessas pessoas que na pressão do tempo, na pressão por cobrança de resultados, você espana, tenta refletir um pouco o porquê. Ou você vai ter que antecipar as suas ações, ou você vai ter que lidar com a pressão. No ambiente de trabalho, o líder sempre vai lidar com a pressão. A gente precisa aprender cada vez mais a fazer isso e a sofrer menos. A sofrer menos por quê? Ninguém vai lidar com a pressão e vai falar assim, eu estou satisfeito com a pressão. Não, ninguém gosta. Pressão é alguma coisa que nos incomoda, que nos tira da zona de segurança. Mas a gente precisa aprender a lidar para não perder o controle. Tem muitas pessoas que diante da pressão não pensam direito, tomam as ações equivocadas. Imagina um médico de uma UTI que não sabe lidar com a pressão. Imagina um profissional de corpo de bombeiro que não sabe lidar com a pressão. São profissionais que com o tempo aprenderam. Então isso dá para aprender, dá para controlar. Você precisa ir percebendo como é que você lida com isso e fazendo pequenos ajustes. Aprenda a lidar com pessoas diferentes, estilos diferentes, personalidades diferentes, não comparando que são melhores ou piores, mas que são diferentes. Hoje a gente está falando muito de diversidade, cada vez mais vai falar de diversidade, você não precisa aceitar tudo, mas você precisa respeitar. Mas o aprender a lidar é assim, poxa, por que eu aprendo a lidar com uma criança, com um idoso, com um profissional experiente, com um profissional menos experiente, com uma pessoa mais exigente, com uma pessoa menos exigente, com uma pessoa mais cartesiana, uma pessoa mais subjetiva? Aprenda a lidar com diferentes pessoas, diferentes personalidades, diferentes estilos. Quanto mais pessoas você conviver, quanto mais diferenças você for exposto, mais couro grosso você vai ter, mais repertório você vai ter. Se você se aproximar de pessoas como você, isso é natural que a gente faça, você vai se preparar para aquilo, você vai ser muito bom daquilo, mas mudou o contexto. Lembra? Liderança contextual, não linear. Se mudou o contexto, talvez você não esteja preparado. Então, se aproxime de outras pessoas para ir tendo um experimento. Acho que a gente precisa experimentar coisas novas também. Cuida muito da sua linguagem. Eu falo demais, você sabe disso. E quem fala demais é natural que tenha vícios de linguagem. E eu tenho vícios de linguagem, reconheço, tento corrigir. Conforme você corrige, surge outro vício, a gente vai corrigindo e assim por diante. Mas eu não estou falando simplesmente do falar né, tá, não é isso não. Isso é coisa de oratória, é outra coisa. Eu estou falando da linguagem, de falar uma linguagem que as pessoas entendam. Tem muitas pessoas que falam uma linguagem muito técnica. Para alguém que é técnico, show de bola. Mas para alguém que não é técnico, ele vai entender o que você está dizendo? Tem gente que usa expressões muito simples em situações que precisam de uma linguagem mais complexa. Então você precisa ter repertório para falar com diferentes públicos, porque dentro de uma organização, muitas vezes você vai falar com o chão de fábrica, com o operacional, muitas vezes você vai falar com os líderes que estão numa posição diferente, ou até mesmo com uma diretoria, com um cliente, e é complicado quando você fala com linguagens que não são compatíveis com o público. Então eu preciso fazer a leitura do público e adequar a minha linguagem. Com o cliente, com o fornecedor, talvez eu tenha que falar numa linguagem diferente, não melhor ou pior, diferente. Flávio, como é que eu faço isso? Leia mais, estude mais. Quanto mais você lê, mais vocabulário você tem. Faça a leitura de como que as pessoas se comunicam, como é que ela fala, o tipo de linguagem que ela usa, e você vai adequando também a sua linguagem, vai melhorando, vai evoluindo. Pensa nas relações de qualidade que você tem, eu já falei sobre isso, quero reforçar aqui. Pessoas que te levam para cima e nunca que te jogam para baixo. Fortalece relações
onde você pode contribuir. Network não é você se conectar com pessoas pensando só no que você ganha, é no quanto você pode contribuir com as outras pessoas também. Isso é fundamental em termos de competência a ser trabalhada. Fuja do vitimismo, já falei bastante sobre isso hoje. Bom, eu acho que foram gerados vários insights aqui que eu sugiro para você. Você coloque essas considerações, faça uma autoavaliação, identifique onde é que você está, onde é que você quer chegar e o que precisa ser feito para isso. Nós estamos em 3 encontros nessa jornada pró-liderança. Nesse encontro eu tentei recapitular vários pontos, estimular outros fatores para você, para que você reflita no seu eu, como é que está hoje, onde é que você quer chegar, e provocar novamente a vontade de ser líder ou mesmo de estimular outras pessoas a serem líderes na essência do exercício da liderança e não como posição. Talvez tenha sido um pouco mais rápido hoje, mas eu quis ser mais objetivo. Eu queria saber também como é que está para você essa jornada pró-liderança. O que trouxe de insight? Compartilha aí, comenta, envolva outras pessoas. O que você acha que falta? Que assunto você acha que é fundamental e crítico hoje, que você precisa se desenvolver mais? Comenta aqui, seja no YouTube ou mesmo pelo grupo de WhatsApp. Manda uma sugestão. Eu queria muito entregar mais para vocês, mas eu preciso muito do seu olhar, em que momento você está. Se você está aplicando isso na vida pessoal, profissional, se você consegue enxergar progressos, quais são os obstáculos que estão te atrapalhando, se é uma questão de mentalidade. Eu acredito nisso, sabe? Que liderança é muito mais uma virada de chave na mentalidade para que você seja promovido lá, se você estiver levando isso para a sua vida profissional, do que efetivamente a promoção. É a virada de chave, é o ser para ter, é o agir como líder, contribuir como líder para que seja promovido a líder. A gente falou desde o início isso daqui. Nós temos um outro encontro a ser realizado. Nesse outro encontro, eu quero trazer questões mais específicas para você, para que você possa criar um plano de ação final, né, da sua jornada e seguir a sua jornada sozinho, trazer algumas alternativas para você em termos de jornada da liderança, para que você possa seguir esse caminho de uma forma mais assertiva, mais produtiva, sem dependência de alguém, mas que você tenha clareza em tudo isso. Então eu conto muito com a sua participação, sua contribuição e, claro, a sua compreensão de que foi necessário ter esse intervalo e eu não consegui fazer antes, mas me comprometo aí na sequência marcarmos o nosso próximo encontro com base naquilo que você vem contribuindo, naquilo que eu tenho trabalhado junto aos outros profissionais que estão indo para um novo patamar. Entenda, eu tenho que dizer, a finalizar dizendo isso, se as empresas estão me contratando para desenvolver essa competência nos colaboradores que lá estão, que eles querem levar a liderança para aqueles profissionais, para levá-los para um novo patamar de desempenho, imagina se você já chega desenvolvido. Imagina se você já chega preparado para isso, quantas portas podem ser abertas para você. Não está faltando emprego, está faltando profissionais que estão dispostos a aprender. Competência técnica, a gente aprende rápido, mas a questão é comportamental, o seu jeito de ser, o seu jeito de olhar para a vida, para as coisas que acontecem com você. Vira a chave, vira a chave. Seja alguém melhor que a grande maioria. A média está tão baixa hoje que está muito mais fácil você se destacar. Você só tem a ganhar com isso. Espero ter contribuído, gerado alguns insights com você. Logo a gente se vê no próximo encontro. Grande abraço, até lá.